Tem um canal aí bastante famoso de psicologia no YouTube, em que o dono do canal estava respondendo ali algumas perguntas de seguidores e veio a seguinte pergunta para ele: como que eu faço para saber se o meu psicólogo é um bom psicólogo? E aí ele deu a resposta dele, frisando 2 pontos a serem observados. Vamos ver o que ele falou e depois eu vou fazer uns comentários e acrescentar a minha visão para completar essa resposta. Primeiro, antes de qualquer coisa, este profissional, ele se importa com você? Nós temos excelentes mecanismos aí intuitivos que nos permitem concluir se uma pessoa está se importando ou não com a gente. Se a pessoa tem uma escuta ativa, ela fica preocupada se você faltou à consulta, ela volta e revê coisas, isso é... Bom, acho que para essa primeira questão ficar mais precisa, a gente precisaria trocar um pouco o termo. Em vez de dizer que essas formas que ele falou servem para você, enquanto paciente, concluir se o seu psicólogo se importa com você, vamos dizer que serve para você concluir se o seu psicólogo está se empenhando naquele trabalho. Se ele está se dedicando, se ele está colocando atenção. Porque concluir se importa com você é uma coisa um pouco mais difícil, que você não vai conseguir deduzir isso. Importar-se é uma coisa mais profunda do que colocar atenção. E se colocar atenção, dedicação, empenho, já é um bom caminho também, né? Quando ele fala para observar se o psicólogo está colocando atenção ativa, ele está querendo dizer: será que o psicólogo está prestando bastante atenção no que você diz e fazendo perguntas para esclarecer alguns pontos? Porque há casos, infelizmente, de pessoas que reclamam que durante a sessão o psicólogo parecia que estava distraído no mundo da lua, não estava nem ouvindo o que vinha sendo dito ali pelo paciente. Então, isso sim é uma coisa que dá para se observar. Se você, enquanto está falando, olha para o seu psicólogo e parece que ele não está prestando atenção, tem uns até que cometem a falta absurda aí de ficar mexendo no celular enquanto o paciente fala, isso é um mau sinal. A preocupação quanto ao paciente ter faltado à consulta, aí eu não considero que seja um bom indicativo, né? Porque talvez está preocupado porque deixou de receber o pagamento daquela consulta. A outra coisa que ele falou foi sobre a psicóloga ou o psicólogo voltar para rever coisas. Eu creio que ele está se referindo aí ao profissional ser organizado, fazer anotações e nas sessões seguintes voltar a pontos que foram tratados na sessão anterior, em alguma sessão anterior, mostrando que ele está fazendo de fato um acompanhamento de todo o caso e não apenas escutando e deixando para lá o que ele escuta. Segundo ponto, essa pessoa está se preocupando em mostrar para você o porquê dela estar fazendo o que ela está fazendo? Se uma pessoa vai pedir para você realizar uma técnica, é importante que essa pessoa se preocupe se você entendeu aquilo, se você entendeu a razão pela qual daquela intervenção, se você entendeu o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, um bom profissional vai se preocupar em ter certeza que você está entendendo o que está acontecendo e não simplesmente jogando um monte de coisa para você fazer sem explicar para você. O segundo aspecto diz respeito tanto ao profissional mostrar para o paciente que sabe o que está fazendo, né, e por que está fazendo, quanto também vai na direção de que quando você explica a razão das coisas, fica mais fácil a pessoa entender o que está fazendo e até acreditar na proposta. Bom, o que eu achei desses 2 pontos que ele destacou? Eu achei que ele teve que responder uma pergunta que é complicada, de improviso. Então, eu não considero que esses 2 pontos que ele destacou sejam fundamentais numa resposta sobre como avaliar se um psicólogo é bom. Não estou dizendo que os pontos não sejam importantes, na verdade são pontos essenciais, mas são pontos básicos, não são distintivos de um psicólogo mediano e um psicólogo realmente bom. Isso porque
Se importar com o paciente e saber por que faltou, né? Supondo que esteja realmente preocupado com a falta e não com ter deixado de receber, talvez seja uma das boas características mais comuns de se encontrar entre os psicólogos. Você tem que ser realmente um psicólogo muito ruim para você não dar a mínima para o que você está fazendo e faltou e fica por isso mesmo e não presta atenção no que está sendo dito. Isso aí não é uma coisa que vai fazer o psicólogo ser bom, mas é uma coisa que na sua falta vai tornar aquele psicólogo um profissional muito ruim. O segundo ponto de explicar o que está fazendo já é uma coisa um pouco mais rara, não são todos que fazem isso. Mas um mau psicólogo, vamos supor aí, um mau psicólogo que trabalha com uma teoria estapafúrdia, que existem teorias estapafúrdias aí no meio da psicologia. Ele está trabalhando com uma coisa ali absurda, talvez uma coisa que não seja nem aceita pelo Conselho Federal de Psicologia, né, o órgão que regulamenta aí a profissão. Ele pode ainda assim explicar para a pessoa, para o seu paciente, muito bem o que ele está fazendo. E se o paciente não sabe que aquilo é uma teoria absurda, vai ficar com a impressão de que está sendo feito um trabalho muito bom ali, porque a explicação pode ser convincente. Então, repito, acho que esses dois pontos que ele falou são importantes, mas precisamos ir um pouco além para caracterizar o que seria um bom psicólogo. O bom psicólogo, e eu também estou respondendo aqui meio que de improviso, né? Só que eu tive alguns minutos a mais do que ele para pensar. Não vai ser então uma resposta completa. Mas eu queria acrescentar que um bom psicólogo é aquele que sabe adequar as técnicas ao caso presente do paciente, porque os casos são muito variados. Para alguns casos existem manuais propondo formas de trabalhar, para outros casos não existem esses manuais. Então o psicólogo precisa dar o seu jeito, fazer os seus ajustes, reunir o conhecimento que ele tem de estudo com a experiência que ele tem de outros casos e escolher aquilo que é o mais adequado para aquele paciente. Não tem como trabalhar sempre da mesma forma, indo pelo mesmo caminho. O psicólogo que consegue fazer essa distinção de escolher o que cada caso precisa, esse sim vai ser um bom psicólogo. E mais ainda, é importante ele ter a consciência, a humildade e o desprendimento de quando identificar que o que o paciente precisa é algo que ele não está apto a oferecer, que ele não fique ali enrolando, que ele diga para o paciente que aquilo ali está fora do seu campo de atuação e diga que o paciente deve procurar um outro profissional. Se possível, se ele conhecer, ele até já indica alguém. Se você gosta de assuntos de psicoterapia, continue acompanhando aí o canal. Até o próximo vídeo.